passo atrás de passo, caminhamos, corremos, vivemos, felizes, bem-sucedidos, perfeitos, passo atrás de passo. No mesmo passo vem a vida, nuances, atalhos, armadilhas, obstáculos. Tudo está bem, mas ela me pega. A força me arrasta, me domina. Há pouco era alegria, perfeição, sucesso. Agora silêncio, dor, medo, preso, amarrado, vendado, sequestrado. O cárcere privado da vida, da luz do dia ao quarto escuro. Um quarto onde ninguém me vê, ninguém me ouve. Grita, grita e nada ecoa. Se mexe, faz força, tudo à toa. Sorriso, festa, comemoração? Não. Drama, desespero, preocupação? Sim. Tic-tac, tic-tac. 1 minuto no quarto é como 10 anos sob o sol. O tempo não passa, nem a dor, nem o desespero, nem o medo, nem a angústia. A vida me olha, espera a reação. Como sair? Como desatar os nós? Como matar os problemas? Como deixar de sofrer? Como sair da escuridão? Como? A gravata passa a apertar. A dor parece crescer. O ar começa a faltar. Eu acho que vou morrer. Agora vejo uma luz. Que luz é essa? Ouço uma voz. Que voz é essa? Me acalmo. Escuto. Atento. Vejo. Foco. Ainda não sei de onde vem, mas vem e diz: tenha ânimo. Essa é a aflição de que falei. E a voz aumenta, a luz intensifica, uma porta se abre, uma janela também. Vejo vida, sinto a brisa. A força aparece, uma força que não é minha. De quem é? Desata os nós. Afasto a cadeira e a voz manda: levanta e anda. Olho para a vida e digo: sua escola é boa, mas o que salva é o professor. Me faz gabaritar as escuridões, ensina a viver de forma estável. Ele me faz inabalável. Boa noite. Quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Deus eterno, nosso Pai, a gente pede para ouvir Tua voz nesse momento, Senhor. São tantas histórias misturadas nesse lugar. E gente que talvez sofre, gente que talvez não se considere inabalável. Gente que quando escuta Teu silêncio se desespera. Eu quero pedir por todos nós, para que todos nós nessa tarde a gente possa ter a convicção de que teve uma experiência real contigo, Pai. Usa esse tempo, usa essas palavras, usa esse momento, e só esse momento, porque ele passa logo, Senhor. Que a gente aproveite ao máximo a Tua companhia e a Tua instrução para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que está aqui pela primeira vez é muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe e abre essas portas aqui, esse espaço toda semana, para que a gente possa ter uma experiência real com Deus. A gente realmente acredita que uma experiência real com Deus guia a nossa vida, ela é prioridade para nós, e a gente conhece cada semana aqui novos amigos que vêm nesse lugar, se conectam com a gente e passam a partir daqui
desse conhecimento que a gente partilha e aprende junto com Deus e através de vocês também, a tentar buscar uma vida, segundo a série, a proposta dessa série, uma vida inabalável. A gente começou essa série na semana passada e eu falei sobre como viver e como se tornar e permanecer inabalável em meio à tempestade, em meio ao caos da vida. Quando acontece alguma coisa de surpresa, eu disse que a tempestade acontece de repente, não avisa. E como fazer? De uma maneira bem simples. Quem estava aqui na semana passada, a gente teve um momento de entrega, de colocar numa frase aquilo que atrapalhava a nossa caminhada com Deus e deixar com aquele que sabe todas as coisas. Hoje, o tema de hoje, talvez um dos temas que mais incomodem a gente, eu vou falar um pouco sobre o milagre do silêncio. O milagre do silêncio. Alguém disse assim para mim: como é que você vai falar que o silêncio é um milagre? O silêncio para mim é desesperador. Você não pode falar que o silêncio é um milagre. A gente vai tentar descobrir de uma maneira bem breve como que o silêncio de Deus pode ser um milagre. Antes eu quero ler com você o texto-chave que eu separei para essa série, e a gente vai ler ele todas as vezes, no começo e no final da mensagem, para que a gente se lembre dessa promessa. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 10. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Como é você quando a tempestade chega? Como você reage quando o caos bate à porta? Essa série não se propõe a responder as perguntas, mas trazer para a gente princípios de como permanecer inabalável em meio a essas situações. E uma delas, talvez a que mais os incomode como seres humanos que sofrem diariamente com diversos tipos de dor, é quando Deus resolve fazer silêncio. Você já passou por uma situação assim? De orar, buscar, clamar, segundo a Bíblia, implorar, gritar, e tudo que você ouve de Deus naquele momento é um belo de um silêncio. Você não ouve nada, você não sabe se Ele está ali, você questiona, dá vontade de que brilhe uma luz, dá vontade de quando você pede algum sinal. Se você é parecido comigo, você já pediu algum sinal. Eu já tive essa coisa de ficar olhando a nuvem para ver se mexe, para ver se a televisão muda de canal sozinha. Aí eu capaz de eu ter medo nessa hora, para ver se acontece alguma coisa. Eu quero ouvir uma voz. O silêncio incomoda a gente. E eu fui pesquisar alguma coisa sobre o silêncio, só para você entender quanto que o silêncio é incômodo e como é cada vez mais raro o silêncio. Talvez por ser tão raro o silêncio, a gente deva aprender a valorizar muito o silêncio, apesar do silêncio de Deus incomodar tanto a gente. Aquele que já clamou e não ouviu, sabe disso que eu estou falando. Eu encontrei esse camarada chamado Bernie Krause. Esse Bernie Krause é um camarada que dedicou a vida para colher sons da natureza, sons naturais, captar sons de alguma maneira possam ser sons puros, sem interrupção e interferência humana, sem avião, sem celular, sem carro, sem barulho, sem ruído. E ele diz o seguinte: em 1958, para conseguir 1 hora de som natural, sem interrupção humana, era necessário gravar 15 horas de áudio, para que você pudesse então, compilando e editando, ter 1 hora de som natural. 1958. No nosso tempo, para que você tenha hoje, no mundo que a gente vive, 1 hora de som natural, ele diz que é necessário que seja gravado pelo menos 2.000 horas de som, para que você tenha 1 hora de silêncio, vamos chamar assim, vamos de 1 hora de vida sem ruído. A gente vive num mundo muito barulhento. Talvez você nem soubesse que o ar é tão forte aqui. Está ouvindo? Quando não está barulho, a gente fala demais. Com Deus, então, a gente
Fala, fala, fala e quase não quer ouvir o que ele tem a dizer. Você chega em casa e o desespero de quem chega em casa e está sozinho é o silêncio. Você que é solteiro e mora sozinho, você sabe o que eu estou falando. Você liga a TV, você liga o rádio, você não pode ficar sozinho. Você tem que ter alguém por perto, um barulho por perto. A gente tem isso. Eu, quando era pequeno, lembro que até quando eu ficava muito quieto, minha mãe já falava: Felipe, tá muito quieto isso aí, né? Ficou quieto, dá errado, alguma coisa está errada. A gente tem que estar falando, a gente tem que estar mexendo. Você senta do lado de alguém, eu falo muito, se eu estou do lado de alguém e a gente está quieto, eu fico, vou puxar algum assunto, preciso falar alguma coisa com essa pessoa agora, tá estranho esse ambiente. Né? E aí, como é que tá? Tá esperando aí? Tá. Você, não, tô bem também e tal. Vem sempre, vem. Qualquer lugar é lugar para a gente quebrar o silêncio. É ou não é? A gente se incomoda com o silêncio. Agora, o que dirá o silêncio de Deus? Quando a gente precisa que Ele se materialize, Ele apareça, Ele se mostre e nada. O que Deus quer com isso? Vou ler um salmo para você e você vai me dizer se você se parece com esse salmista. Salmo 28, Salmos 28, verso 1 e 2. A Ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro. Não fique indiferente comigo, Senhor. Eu oro e parece que o Senhor nunca ouve. Eu oro e parece que Você nem está aqui, o Senhor nem está me ouvindo. Outro salmo, do mesmo salmista, 22, 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Já se sentiu assim? Eu posso estar falando aqui agora, nesse momento, para alguém que se sente assim quando ora. Quando busca algum contato com a divindade, quando tenta algum contato espiritual, mesmo que você não chame isso de Deus, mas você diz assim, eu posso transcender, então eu quero de alguma maneira encontrar algo. E você busca e não ouve nada. Primeira reação do ser humano é acreditar que o problema está em quem fala e nunca em quem ouve. A gente costuma dizer que o problema deve estar em Deus. Deus não está falando, Deus não quer falar, Deus se isolou de mim, Deus está em silêncio. O problema nunca sou eu, sempre Deus que não quer falar. E eu queria gastar esse pouco tempo que a gente tem para tentar trazer 3 ideias de como o silêncio pode ser para nós um grande milagre. Um grande milagre. E é para você que luta mesmo, é para você que sofre mesmo, para você que tem sido testado por uma fé que às vezes se abala, que eu quero poder deixar aqui algum conselho, para que você pense, se você já orou, experimentou o silêncio, como usar esse silêncio para uma maneira que dignifique o dono desse silêncio. Primeira ideia, como permanecer inabalável em meio ao silêncio de Deus. Eu anotei assim, algo que parece simples, mas a gente confunde bastante. Creia que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está ausente. A gente confunde silêncio com ausência. Quando o silêncio, geralmente, quando a gente fala a respeito de Deus através da história da Bíblia, quando Deus fazia silêncio, é quando Ele mais estava presente. Mas Ele queria ser percebido. Ele queria ser notado. Há histórias na Bíblia, por exemplo, em que um grande homem de Deus chamado Jacó, ele fala assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava aqui já e eu não tinha percebido isso. Deus se manifesta de uma maneira muito clara para nós. A Bíblia traz diversas promessas de que Deus está o tempo todo atento à nossa vida. O tempo inteiro Deus está presente, esperando a gente falar e se comunicar com Ele. O Salmo 34, 15 fala o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, estão atentos ao seu grito de socorro. A Bíblia, em diversos salmos, eu poderia mostrar diversos textos, em que mostra que Deus, o tempo todo, numa oração sincera, numa breve e pequeno, o clamor que você tenha no coração, se você simplesmente falar, parece que no radar do amor infinito de Deus, aquilo nunca passa desapercebido. E Deus nem precisa de palavras para ser percebido, e para que você seja percebido por Ele. Na maioria das vezes um coração que está triste, sangrando, esse coração
deve emitir um tipo de som que só Deus consegue sondar. A Bíblia fala que Ele conhece o nosso coração. A gente grita, às vezes, sem falar nada. Tem muita gente que vive em silêncio hoje, perto de nós, e que a alma está gritando por socorro. Com Deus não é diferente, Ele percebe isso. A Bíblia fala em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se a gente pede alguma coisa de acordo com a sua vontade, sempre Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, Deus nos ouve. Sabemos que temos o que dele pedimos. Deus nos ouve em tudo que a gente pede. Tudo Ele nos ouve. Eu não estou dizendo que Ele vai atender do jeito que você está pedindo. Eu estou falando que Ele te ouve em tudo. Então Deus ouve todas as orações, todos os clamores, todos os pedidos. Mas a resposta tem a ver com Ele. Ele escolhe na sabedoria dEle responder. E às vezes Ele escolhe sim fazer silêncio. Na nossa fé infantil, muitas vezes, eu vou chamar infantil não para agredir aqueles que de alguma forma ainda precisam que Deus se materialize. Mas o que Deus quer ensinar a gente como crianças espirituais, como bebês espirituais, é que a fé da gente, a fé que a gente tem, a fé que é dom de Deus para nós, que Deus dá para nós a capacidade de conhecê-lo, de experimentá-lo. Essa fé não é uma fé que está aqui em nós para manipularmos Deus em nosso favor. De alguma maneira que eu falo, o Senhor tem que aparecer. Se o Senhor não aparecer, o Senhor não me ama. Se o Senhor não responder, o Senhor não me ama. Não é esse tipo de fé que Deus dá para nós. A fé é justamente para ser desenvolvida nos momentos em que Deus simplesmente não diz nada. Ela está ali não para chamar Deus para perto, mas para saber que Ele está lá quando a gente está em silêncio e Ele também está em silêncio. É a convicção das coisas que a gente não vê. Convicção das coisas que a gente não vê. Não é a fé que manipula Deus para trazer Ele para perto e se mostrar. Eu quero agora que o Senhor se mostre no meio da minha dor. É a fé que fala assim, mesmo que o Senhor não apareça, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não ouça nada no meio do que eu estou passando, eu creio que o Senhor está aí. Eu creio, eu sei, eu não sinto, não brilha nada, meu coração não acalma, está palpitando, eu quero tua paz, mas eu sei que o Senhor está aí, porque a minha fé é inabalável. Silêncio não é ausência. E eu li uma frase de Facebook. Você tem Facebook? De vez em quando vem umas frases boas, né? De vez em quando você curte, compartilha. Essa aqui veio nesse contexto. Semana que eu vou falar sobre o silêncio, alguém posta: Deus fala sempre. Entretanto, fala demais quando não está falando nada. Deus fala sempre. Entretanto, fala demais quando não está falando nada. A pergunta é: a gente está disposto a ouvir? Será que esse silêncio de Deus não é uma eloquência da graça para nós? Será que a gente confunde silêncio com ausência e já começa a questionar se Ele está presente, se Ele ama mesmo, Ele não me ouve? Ou será que Ele só fez silêncio para mostrar o seguinte: eu preciso que você me conheça de um jeito diferente, e que sua fé seja moldada para saber que no meio do silêncio eu estou contigo? Vou repetir: a fé da gente não é um instrumento para obrigar a Deus a se materializar, mas é um instrumento para crer e ter convicção da presença dEle em meio ao silêncio do céu. E eu estou falando para pessoas que estão orando, estão pedindo soluções para a vida e não têm tido respostas. Deus não está ausente. Deus não está ausente. Muitas vezes o silêncio de Deus, isso me leva ao segundo ponto, eu coloquei assim: é um convite à intimidade. Aceite esse convite de o silêncio de Deus para um convite para a intimidade. O que Deus faz com o profeta na Bíblia é algo tremendo. Deus já falou muitas vezes, de muitas formas, com muita gente, mas é privilégio de uma parte muito pequena da população mundial que diz que crê em Deus, dizer assim: eu ouvi a voz de Deus. Talvez se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, quantos falassem: eu já ouvi a voz de Deus em meio à dor, ao silêncio, Ele se manifestou? Talvez poucos de nós diríamos assim: olha, eu já tive convicção disso. Mas na maioria da minha experiência espiritual, eu posso dizer a vocês, quando sofri, porque sofro como qualquer um de vocês, quando eu tenho questões, as mesmas que nós temos, dúvidas e incertezas, as mesmas que temos, quando eu orava,
eu raramente ou quase nunca ouvi nada. Nada. Simplesmente nada. As pessoas não sabem o que é Deus falar. Dá até um pouco de raiva quando alguém fala isso, sabia? Assim, Deus falou comigo. Falou nada. Deus fala nada. Eu oro a vida inteira, Deus não falou, vai falar com você. Você é especial para Deus. Não dá um negócio assim, eu sou só eu que sinto isso, sou só eu pecador? Eu fico assim com uma inveja. Deus falou comigo para te falar. Falou nada. Isso aí. Mas pior que ele fala mesmo, né? Aliás, melhor que ele fala mesmo. O pior é quando ele não fala e a gente obriga ele a falar e não quer aproveitar o silêncio. Então por que eu falo que intimidade? Veja o que ele fez com Elias. Uma história que você que nunca ouviu, talvez nem sabe que tinha esse profeta na Bíblia. Olha o que ele fez um homem passar. Está lá em 1 Reis 19. Diz assim: o Senhor lhe disse: Elias, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, mas o Senhor, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, tudo coisa grande, forte, barulho, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E aí a Bíblia vai dizer: e depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. O murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu no murmúrio de uma brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava mostrando através dessa metáfora viva, ao chamar o profeta, que na maioria das vezes, no barulho, na confusão, no caos do nosso problema, a gente não tem tempo e não tem condições de escutar. O contexto dessa história de Elias, eu não tenho tempo de contar a história toda, mas ele era um profeta muito amado de Deus, havia feito milagres em nome de Deus, e ele estava muito deprimido a ponto de ele sentar numa caverna e falar assim: Senhor, eu quero morrer. Não sei se algum de vocês já pediu para morrer para Deus. Eu nunca cheguei nesse ponto de pedir para morrer. Mas Elias falou: eu quero morrer, leva a minha vida. E Deus fala assim: Elias, eu quero te trazer para mais perto de mim. Vai para a montanha, vou te mostrar uma coisa lá. Aí ele sobe, e eu li o texto. Vem vento forte, vem terremoto, vem fogo. Deus não estava em nenhum desses momentos, mas aí a Bíblia diz assim: um murmúrio de uma brisa suave passou. Em algumas versões, o murmúrio de uma brisa suave está escrito assim: uma voz mansa e delicada. E Elias ouviu a voz mansa e delicada, porque Deus estava chamando ele no meio do caos da depressão que ele estava vivendo, para ouvir uma voz mansa e delicada, o murmúrio de uma brisa suave, que não se ouve enquanto se fala, que não se ouve enquanto se questiona. O murmúrio de brisa suave não se ouve enquanto fica brigando e discutindo. Apesar da Bíblia incentivar a gente muito a abrir, rasgar o coração para Deus, mas tem hora que a Bíblia diz: tem que parar no meio da dor, no meio do caos, para ouvir o murmúrio da minha voz mansa e delicada. Eu estou tentando trazer você, em meio ao meu silêncio, para uma intimidade mais profunda, um grau mais elevado de intimidade. Isso é tão interessante que a Madre Teresa de Calcutá, ela é uma mulher de oração, foi uma mulher de oração, uma mulher que foi uma luz, assim como Jesus dizia, luz e sal nesse mundo, fazendo a diferença. Era uma mulher que orava muito, rezava muito. E há uma história na biografia da Madre Teresa muito curiosa, em que ela, durante muito tempo, orava muito, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, rezando, e um padre olhando aquilo, falou assim: eu estou incomodado com esse negócio, essa mulher ora demais. E eu vou perguntar para ela: ô madre, desculpa perguntar para a senhora, mas o que a senhora tanto fala com Deus, madre? Aí a madre, na sua simplicidade, respondeu assim: com Deus? Não falo nada não. Eu só escuto só. Aí o padre ficou bem mais incomodado. Porque, lembra aquela invejinha que dá de quem escuta Deus? Esse negócio é de verdade aqui, né? Aí ele falou assim: ô madre, a senhora me desculpa, eu não quero invadir sua privacidade com Deus, mas se a senhora só escuta Deus, o que Deus tanto fala com a senhora? A madre falou assim: Deus não fala nada não. Deus só me escuta também.
A Madre está falando de um mistério. Do mistério de quando Deus faz silêncio para trazer a gente para mais perto dele. É a sensação que alguém diz que o grau máximo de intimidade entre duas pessoas é o silêncio. É estar perto de alguém que você simplesmente não precisa ficar falando. Você não tem que ficar colocando palavras para quebrar o gelo. Você está tão confortável que as palavras vão atrapalhar a presença. As palavras vão atrapalhar a eloquência do que a alma pode discernir na presença de Deus. O muito falar no meio da tempestade, quando Deus está em silêncio, talvez seja um convite a você simplesmente se aquietar. Porque enquanto você fala, você bloqueia a grandeza do que a alma podia discernir em contato com Deus. Eu descobri isso no casamento, em 1 ano e meio de casado. Eu disse que minha mulher me persegue dentro de casa. Homem gosta de ficar sozinho, né, homens? Sim ou não? Quero ouvir um sim. Sim. Mulher não gosta de ficar sozinho. É ou não é, mulheres? É, a gente odeia. A gente quer toda hora, 24 horas. Onde você vai? Por que você vai? Que hora você volta? Fica comigo, senta aqui e tal. No casamento eu descobri assim, eu estou na sala assistindo alguma coisa, aí a Mariana chega do meu lado. Ô amor, que bom que você está aqui, que legal. Ah, amor, quero ficar aqui com você. Ela fica no celular, mexe para lá, mostra uma foto. Você viu essa notícia no Globo? Ah, você viu isso aqui e tal, tal. Aí, dá bom, cansei de ver a TV. Vou para o quarto, vou ouvir música, vou deitar, vou ler um livro. Passa 2 minutos. Por que você veio para cá? Ah, amor, porque cansei de ficar lá, tô com as costas doendo e tal. Posso ficar aqui com você? Eu falei, claro, você é minha esposa, por favor, fica à vontade. E ela senta lá no quarto e fica, tô aqui, tô mexendo nas coisas dela e tal, mas tá do lado, não converso com ela. Não converso com ela, mas tá ali. Aí um dia eu falei assim, eu vou testar esse negócio, não é possível. Eu vou fazer um teste de verdade. Aí eu dei uma de louco, eu falei assim, eu tô no quarto, falei, eu vou pra sala agora, só pra... Fui pro quarto, saí da sala, falei, vou voltar. Voltei, liguei a televisão e fiquei lá. Passou um pouquinho, veio um cobertorzinho arrastando na sala assim. Por que você saiu de lá? Falei, porque eu queria ver televisão. Ela, você vai ficar aí? Eu vou. Ah, então eu vou ficar aí também. Eu falei, meu Deus! Aí ela falou assim pra mim, amor, você contou essa história na primeira mensagem? Conta a parte boa também agora que você me expôs lá. Eu falei assim, ela disse que quando ela vai pro quarto e não me chama, eu falo, por que você não me chamou também? Eu falo pra ela. Então tem a minha parte também, que essa parte a gente deixa aqui pra manter o status. Mas gente, o fato é, eu falei toda essa história só para mostrar o seguinte, quando eu tô com quem eu amo, eu não preciso ficar falando, só precisa estar perto. E a Madre Teresa descobriu isso em meio ao silêncio de Deus. E quando a gente sofre, Deus não está ausente. Deus está chamando a gente para uma relação de ficar perto. É quase como a minha esposa. Do tipo assim, eu estou quieto, mas eu posso ficar com você? Você está disposto a ficar do meu lado? Eu quero discernir com você algumas coisas. Eu estou te convidando para a intimidade. Eu estou te convidando em meio ao silêncio dessa dor, para uma intimidade mais profunda, para um nível mais profundo de intimidade. E o que Deus quer com o silêncio dele? Terceiro ponto. O silêncio de Deus é um chamado. Coloquei um chamado para a gente abraçar esse chamado, a transformação. Por que eu falo que no silêncio de Deus tem transformação e para a gente abraçar esse silêncio, parar de questionar o silêncio de Deus e obrigá-lo a se materializar e usar a fé para nesse momento de silêncio abraçar esse silêncio e essa dor e falar assim, o que é que o Senhor quer fazer comigo? O Senhor não responde, eu não sei o seu plano, mas eu estou abraçado, eu sei que o Senhor está aqui, eu vou ficar quietinho aqui junto contigo, nesse silêncio de alma, e eu quero discernir o que o Senhor quer para mim. É no silêncio que a gente pode descobrir um montão de coisa, um montão de reflexão para a nossa alma. Será que eu estou indo certo? Será que tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso mudar? Será que tem alguma postura, em meio a esse caos que eu estou vivendo, que se eu mudar de postura, e eu só discerno isso quando eu estou em profunda reflexão com Deus. Onde é que você busca ouvir a voz de Deus? Para onde você corre nessa hora? Se não aguardar o Senhor no meio do silêncio e experimentar a transformação que Ele tem para você ali no meio. A Bíblia tem diversas histórias, mas eu
lendo alguns autores que eu gosto muito. O C.S. Lewis é um deles, é um ex-ateu que escreve bastante sobre Deus, a relação dele com Deus. E ele tem uma frase bem interessante, ele fala o seguinte: Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas Deus grita por meio do sofrimento. Deus grita por meio do sofrimento. Ele fala: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Tem áreas da nossa vida que estão surdas. A gente já não ouve mais o que Deus quer de nós, aquela área da vida. Deus quer moldar o nosso coração, transformar a gente em alguém inabalável, e a gente bloqueia esse processo. Às vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, é a hora que Deus vai gritar no meio desse silêncio para transformar a nossa vida. Por exemplo, é no ano que as pessoas mais sofrem, no relacionamento, na saúde, nas finanças, que é o ano que, quando eu vou ouvi-las comentar sobre esse ano que passou, essa situação que passou, elas dizem assim: foi o momento da minha vida em que eu mais aprendi. Foi o momento da minha história em que eu mais discerni e mais fui transformado. A gente não é transformado no momento de alegria, gente. Impressionante essa pedagogia e essa ausência de Deus feita de amor por nós. A gente não é transformado em momento de alegria. A gente é transformado quando o chão parece sair do lugar, e a gente é chamado a uma reflexão, a um silêncio, a ouvir um Deus que pode ser que esteja fazendo silêncio de propósito para a gente poder entrar nessa dimensão da intimidade com Ele, e ali a gente vai ser moldado e transformado de um jeito que a gente não seria se Ele não tivesse feito silêncio. Tem um professor de xadrez muito famoso chamado Bruce Pandolfini. Bruce Pandolfini. Esse professor de xadrez, ele diz que o método dele é ensinar os alunos através do silêncio. Ele fala que muitos professores de xadrez ensinam os alunos falando: olha, você tem que pensar nisso, movimento tal, você não tem tempo, mexe aqui. E ele diz que ele escolhe fazer o seu método através do silêncio. Ele faz uma pergunta para o aluno e fica em silêncio. E ele não quebra o silêncio, isso me marcou um pouco. Ele não quebra o silêncio até que o aluno diga: ok, eu discerni o que o senhor queria me dizer. É capaz que os sábios ensinem mais pelo silêncio do que tendo que derramar um monte de palavras em nós. Eu não sei se Deus não usa mais ou menos essa estratégia. Estou aqui pensando, fazendo uma ponte, de chamar a gente para uma história, fazer uma pergunta e simplesmente ficar em silêncio. Enquanto você não discernir e buscar, experimentar essa intimidade e saber de que tipo de transformação Ele está falando, de que tipo de fé Ele está falando, de que tipo de dependência Ele está falando, Ele não se manifesta até que você confie, até que você aprenda a andar pela fé. Vou repetir: até que a gente aprenda a andar pela fé. Quando está silêncio, só resta fé para a gente responder para Deus. Eu tenho que continuar andando, eu tenho que continuar andando. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não tenho certeza de nada, mas só uma eu tenho: a convicção de que Ele está comigo, a convicção de que eu sei que Ele está me vendo. Mas esse silêncio vai ser para mim alguma coisa reveladora. Eu vou abraçar esse silêncio para ser transformado. Você já correu para a Bíblia para tentar ouvir Deus falar na Bíblia? Eu não estou falando de abrir a Bíblia em qualquer lugar e falar assim: fala comigo, Senhor. Aí você abre. Aí eu já fiz isso também, eu já fiz de tudo que você imaginar. Aí Deus não falou nada. Caiu num trecho esquisito lá, de uns caras fazendo umas coisas que não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei assim: olha, se eu falar isso que você falou que já fez, eu quero que você me abrace no final. Eu falei assim: ó, deu errado, Deus não falou. Vou de novo. Fui de novo. Falei: vai de novo, agora é mais fé. Aí eu falei assim: olha a minha neurose. Eu falei assim: eu não vou abrir agora, eu vou abrir e vou passar o dedo. E onde parar o dedo é Ele falando. Vocês estão rindo, mas vocês já fizeram esse negócio, não é possível. Vocês já fizeram isso. Vou passar o dedo. Ele vai falar. E não fala. Cai num troço mais esquisito ainda. Eis que a genealogia foi: Noé gerou Noé. Você fala: meu Deus, não tem nada aqui. Tem nada aqui. Deixa eu ler um negócio para vocês sobre a Bíblia, uma dica prática. Tem um montão de gente que vem aqui nesse lugar e nunca abriu a Bíblia.
A moça que eu conversei na semana passada: pastor, eu tenho várias questões sobre Deus, mas eu nunca estudei a Bíblia. Espero que ela esteja aqui hoje. Se você estiver aqui hoje, fala comigo no final de novo, que eu quero conversar contigo. Nunca estudei a Bíblia, nunca abri a Bíblia para estudar. Deus, quando está em silêncio, o melhor caminho para você encontrar as respostas da intimidade e da transformação pode ser através da palavra. A gente tem aqui diversos momentos para estudar a Bíblia juntos. Eu convido você a se informar sobre o nosso programa chamado Começos. Toda semana, segunda, terça, sábado, a gente está aqui para ensinar a Bíblia, para conversar sobre a Bíblia. Teve uma moça que mandou e-mail para mim com mais de 20 perguntas sobre a Bíblia. Deus é machista? Deus manda matar? Falei, meu Deus, eu vou ter trabalho com essa menina. É muita pergunta. Mas vamos lá, vamos crescer. Eu falei, metade dessa aqui eu não sei a resposta. Vamos continuar pela fé, mas vamos continuar. Então eu te convido a estudar a Bíblia com a gente. Eu vou te ler, por que eu estou falando isso? Precisamos estar quietos para esperar em Deus. Seria melhor se pudéssemos ficar a sós com a Bíblia na nossa frente. Se quisermos, podemos nos chegar a Deus e começar a ouvi-lo falar ao nosso próprio coração através da Bíblia. Eu penso que para a média das pessoas, a manifestação dessa voz será mais ou menos assim. Primeiramente você ouve um ruído como de uma presença andar pelo jardim. Em seguida, você ali com a Bíblia buscando, você ouve uma voz, mas não é muito inteligível, mas um pouco mais inteligível, mas ainda não está distinta. Depois disso, você está buscando o Senhor em intimidade, no meio do silêncio, com a palavra aberta. Ele diz assim: vem um instante feliz, em que o Espírito Santo começa a iluminar as Sagradas Escrituras. E aquilo que até ali for apenas um ruído, ou quando muito uma voz indiscernível, agora se torna uma palavra calorosa, íntima e clara, como a palavra de um amigo muito raro. Depois é que vem a vida e a luz, e o melhor de tudo, a capacidade de crer, mesmo sem ver, e descansar em Jesus, e aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. A palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu convido você a ter uma experiência com a palavra de Deus. No meio do silêncio da tua tempestade, do teu caos, da tua dor, corra para a palavra de Deus. Abrace o silêncio. Use a fé para estar nesses momentos esperando Deus falar. Chame a Deus para a intimidade junto contigo no silêncio e vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Deixa essa voz ficar mais clara. Deixa esse momento iluminado chegar, para que Deus continue falando contigo e transformando você em meio a esse silêncio. Eu queria chamar nesse momento um vídeo aqui para passar de uma história muito interessante de alguém que está aprendendo cada dia mais a viver uma vida inabalável. E eu queria que você assistisse o testemunho da Nilce. Praticamente receber um diagnóstico de câncer com estágio 4, com metástase nos ossos. E os tratamentos que os médicos poderiam oferecer, chance zero. Passou um filme na minha cabeça, né, do que eu tinha realizado até aquele momento e o que eu ainda gostaria de realizar, mas eu refiz os exames e deu que ele tinha aumentado, ele tinha ido para outras partes do corpo, ele foi para todas as vértebras, para costela, para crânio, braços. Aí eu falei, bom, a partir de agora eu estou nas mãos de Deus. Aí eu fui para a muleta, da muleta eu fui para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas fiquei na cama. Aí eu tomava morfina para aliviar a dor. A partir do momento que eu fui para a cama hospitalar, eu fiquei 2 anos sem andar. Eu fiquei com 40 quilos só, fiquei pele e osso, 40 quilos com roupa. Eu fechava meus olhos e falava para Deus, falava, eu não sei qual que é o seu plano para mim, mas hoje eu não estou bem, mas amanhã eu acho que eu vou estar melhor. E eu não parava nada no meu estômago, suco, água de coco, nada. E eu ali largada, sem forças, eu falava, Senhor,
amanhã acho que eu vou estar melhor. Faça segurar essa água de coco, que seja, eu tenho que segurar, eu tenho que melhorar, eu tenho que reagir. Então era uma luta muito grande minha de falar, amanhã eu vou conseguir, tudo eu ponho no amanhã. Amanhã eu vou conseguir, hoje eu não estou conseguindo, hoje eu estou fraca, mas amanhã eu vou estar melhor. E eu ia alimentando essa esperança, entendeu? Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar melhor. E quando eu estava muito para baixo, o Cláudio chegava do trabalho, sentava do lado da cama e a gente ficava cantando, porque aquilo era uma forma de eu colocar para fora, extravasar aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia. E aí eu fechava meus olhos, eu andava perfeitamente, eu dirigia, brincava com o Luca. Quando eu abria meus olhos, eu estava em cima de uma cama, praticamente sem movimento. Mas eu não desistia, eu tinha esperança que no outro dia eu ia estar um pouquinho melhor. Na época que eu estava muito mal, eu não queria que ele visse aquele período. E eu cheguei para ele e falei, Luca, eu vou mandar você para casa da tia, só que você vai de avião sozinho, olha que legal, né? Eu falei, e aí, filho, você está feliz que você vai viajar de avião? E ele me falou assim, mãe, eu não estou feliz, porque acho que você não vai estar viva quando eu voltar. Que não vai ser o remédio X ou Y, é a vontade de Deus. No momento que Ele falar, pronto, o plano da Nilce acabou, aqui acabou, eu vou. Tem pessoas que falam assim, mas como você, com esse quadro, você sorrindo, fazendo suas coisas? Eu falo, é porque eu tenho um Deus muito grande. Hoje eu me sinto vivendo literalmente nos braços de Deus. Queria convidar a Nilce nesse momento para a gente conversar um pouquinho aqui. Uma salva de palmas já para a Nilce, pela história de vida. Obrigado, Nilce, por ter aceitado dividir tua história com a gente. Você sempre se emociona quando você se ouve falar ali no vídeo, né? Eu queria que você, Nilce, ficasse bem à vontade, bem tranquila nesse tempo. Eu separei esse tempo para a gente poder conversar, porque as histórias da Bíblia, às vezes, dá uma impressão que elas são da Bíblia, não são nossas. Estão lá, naqueles homens de fé, aqueles homens que confiavam, aqueles homens que caminhavam pela fé. Eu não sei fazer isso, não é comigo isso. E você mostra para mim o que é aprender a caminhar pela fé. Minha pergunta é muito simples, como é que você está hoje? Como que eu estou hoje? Caminhando pela fé, com muita esperança. Você já está curada? Como é que está no meio do processo? São 7 anos, como é que está hoje? Não estou curada ainda, mas eu nem fico pensando muito, porque eu gostaria muito de ter a cura, claro. Mas acho que isso não é o importante agora. O importante é eu lutar, eu tenho uma batalha muito grande e acreditar que Deus está comigo e que Ele vai me acompanhar até o momento. Não sei se vai ser aqui, mas lá no céu com certeza eu vou estar livre disso. Amém, amém, amém. Nilce, na tua fala, você diz assim, eu não sei os teus planos. Você orava e dizia, eu não sei os teus planos. Eu vi você com a Bíblia e muitas vezes acho que você recorreu à Bíblia, como eu falei aqui. Senhor, eu leio, eu falo, mas eu não sei os teus planos, mas eu sei que amanhã vai ser melhor. Você falou isso. Qual que foi o teu maior aprendizado, Nilce, nesse processo todo? De luta com uma tempestade tão grande como essa, e a gente com certeza conhece gente na nossa vida, nossa família que lutou ou luta com algo parecido. Qual foi o teu aprendizado para você compartilhar com a gente hoje aqui? Quando eu tive o primeiro diagnóstico, eu perdi meu chão e a médica falou que a chance era 0, né? Então, falei, bom, o que eu viver daqui para frente, a sobrevida é lucro.
Então, e a médica falou, olha, viva da melhor forma possível. Na visão dela era uma, mas para mim era uma outra. E eu falei, bom, na época eu estava afastada da igreja, daí eu vim para a igreja e comecei a orar, a ler a Bíblia, a família também ajudou bastante com conselhos, tudo. E aquilo foi me fortalecendo, até um ponto que eu pedi para ser ungida, eu soube da real motivação da unção. Que a unção que ela diz é, uma tradicional cultura cristã, quando alguém ora por você, passa um óleo simbólico da presença do Espírito Santo, que aquilo ali é para perdão dos pecados e para restauração do corpo também. É um símbolo de cura e um símbolo de que Deus agora assume o controle, né, do teu corpo, de cada célula dele e também da tua alma. E você passou por esse processo. Eu passei por esse processo e foi bacana, porque a partir daquele momento que eu pedi a cura da alma também, eu me senti mais forte. Porém, eu fui tendo pioras. E aí foi o período que eu fiquei de cama. Falei, bom, eu não sei qual que é o plano, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou acreditar. Então eu sempre punha no dia seguinte, eu tinha esperança que no outro dia eu ia estar melhor do que naquele. Então eu não consegui enxergar a luz, não enxergo ainda, mas eu tenho esperança que um dia... Amém. Então um dos maiores aprendizados talvez seja a questão de, mesmo sem ver, mesmo você ter convicção e certeza do que vai ser no futuro, escolher caminhar sabendo e colocando a esperança em Deus. Sim. O que você diria para alguém que está passando uma situação parecida, seja ela em qualquer esfera da vida? Porque o que você está mostrando para a gente, Nilce, é alguém que quase se despediu da família, quando você fala do seu filho. A gente não foi feito para o sofrimento, a gente não foi feito para a morte, a gente não foi feito para nada disso. Eu estou tentando dizer para eles, para quem está assistindo a gente em casa e vai assistir esse vídeo em algum lugar, que tem gente vivendo dores em meio ao aparente silêncio de Deus, mas que tem fé inabalável. O que você diria para essa pessoa que passa algo parecido com o que você está passando? Respira fundo. Pegue o seu problema, independente do tamanho dele. O meu problema, para alguns, é enorme, mas para mim o meu é pequeno. Comparado a outros. Entrega para Deus. E após a entrega, você tem que confiar e aguardar. E lógico que a gente tem dúvidas, a gente entra em desespero, mas eu tinha muito comigo uma música que é aquela 373, que é Deus cuidará de ti. É um hino do Inário, né? Do Inário, que a gente canta aqui. Que a gente canta. E eu tinha muito esse hino na minha cabeça. Independente dos meus problemas, Deus ia cuidar de mim. Então, eu aguardei, mantinha a esperança, e eu brinco muito, faço uma comparação para as pessoas, que às vezes eu me sinto como aquele brinquedo João Teimoso, que ele é um brinquedo inflável, frágil, com a base dele de areia, né? E ele tem Põe um pouquinho mais perto. Tem ar, e quando você empurra ele até o chão, ele, a partir do momento que você solta, ele imediatamente fica de pé. Então eu brinco que eu sou como um João Teimoso. A minha base é Deus, Ele é a minha rocha. Amém. O ar é a fé e a esperança. Amém. Então, o ano passado, estava tudo tranquilo, controlado. Eu tive uma notícia que apareceu um ponto no meu fígado. Lógico que o João Teimoso foi com o rosto lá no chão. Mas eu falei, não, Deus é maior. E imediatamente a minha médica se desespera e eu fico forte. Eu falei, não, estou nas mãos de Deus, pronto. Independente da... Samuel está tocando um trechinho ali. Como é que é o hino? Você lembra, Nilce? Deus cuidará de ti em cada dia.
proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Só que eu cantava, Deus cuidará de mim. Amém. Muito legal. Uma salva de palmas para Nilce. Nilce. Amém. Que bom te ouvir. Deus está cuidando de você, Nilce. E eu celebro e, como a Bíblia diz, eu glorifico a Deus por ver uma fé como essa. A gente se abala por coisa muito pequena e questiona o amor de Deus por poucas coisas. E quando eu vejo uma pessoa passando algo desse tipo, que tem risco de se despedir da família, abandonar tudo que essa vida construiu, e ela fala no vídeo, eu queria poder fazer mais. Ela fala, não, mas Deus está cuidando de mim. Eu sei disso, eu sei que Ele está lá. Eu sei que Ele está lá. Deus está tentando ensinar a gente a andar pela fé. Fé é a resposta para o silêncio de Deus. É o chamado para a intimidade, é o chamado para a transformação. Deus quer ensinar a gente a ter uma fé madura, que não questiona o silêncio, mas que aproveita Ele e no meio do silêncio é transformado em alguém inabalável. Eu quero ler um texto com vocês, para terminar essa nossa reflexão. Davi diz o seguinte: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim, Senhor? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? E ele diz, ponha a esperança em Deus. Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Esse está no meio do silêncio, está com a alma angustiada, mas está dizendo, eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Lamentações de Jeremias, outro que lamentou muito através da Bíblia. Ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é aguardar em silêncio e ter esperança. Eu quero ler talvez um texto que vai guiar a tua semana. Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Abrace o silêncio do céu. Entre em intimidade com o Deus do silêncio, que é feito de amor. Seja transformado em alguém inabalável. E é como se Ele dissesse, parem de lutar sozinhos, fiquem um pouco quietinhos e saibam, creiam, mesmo que eu não esteja aparentemente lá, mesmo que eu não brilhe nenhuma luz, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Não temas, não temas. Deus sonha com gente inabalável. A Nilce está aprendendo a duras penas o que é caminhar pela fé. E eu oro para que você faça essa oração. Senhor, me ensina a caminhar pela fé em meio ao teu silêncio. Em meio ao teu silêncio. Quero orar por você que sofre, que chora como eu, que tem lutas, mas que de uma maneira bem específica hoje traz alguma angústia no coração e algo que é muito bom poder dividir com Deus e poder crer que tem alguém que ouve toda a oração. Quero poder interceder por você. Para mim é um privilégio poder fazer isso nesse momento. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nesse espírito a gente vai falar com Deus. Pai da eternidade, nosso Criador, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que criou e conhece cada célula do nosso corpo, cada pensamento nosso.
cada frase que vai ao coração. O Deus que discerne a nossa alma, que sonda o nosso interior, que desvenda a gente de dentro para fora, que rasga a nossa máscara e enxerga quem a gente é de verdade. Louvado seja o teu nome pelas vezes que o Senhor escolhe ficar em silêncio para que a gente possa estar mais perto do Senhor, Pai. É difícil poder te agradecer por isso, Senhor, mas eu, através da tua palavra, dessa perspectiva que a Bíblia nos traz, eu quero pedir para que, se for preciso, que o Senhor continue em silêncio na vida de alguns, para que esses abracem esse momento na vida e sejam transformados por Ele. Pai, eu só peço que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, e traga para esses corações que sofrem, para essas almas que choram, para esse pessoal que não consegue colocar a cabeça no travesseiro em paz com a vida que tem, com o plano que traçou e se desmontou, com as expectativas que foram frustradas. Eu oro para que eles, nesse momento, onde quer que estejam, se aqui nesse auditório, ouvindo a gente em alguma das mídias que a gente tem, abraça esses corações, Senhor, por favor. Traz a tua paz em meio a esse silêncio. Leva a gente para uma semana de convicção, Pai. Para uma semana de gente que quer aprender a caminhar pela fé. Fé na certeza e na convicção de coisas que não vemos, mas cremos. A gente sabe que o Senhor nos ama, a gente crê que o Senhor está lá, a gente crê que o Senhor é por nós. Então, Pai, traz essa convicção para o nosso coração. E em meio a esse silêncio, deixa a gente mais perto do Senhor, traz a gente para a intimidade contigo, transforma a gente. A gente vai se aquietar, vai se calar e vai saber que o Senhor é Deus, vai reconhecer que o Senhor é Deus. Eu peço para que essa tempestade de alguns passe logo, Senhor. Eu peço para que esses problemas que eles trazem na alma sejam removidos pela luz do Teu Espírito, Senhor. Que não haja um quarto escuro na alma da gente, que a luz do céu não possa invadir e trazer paz e cura para a nossa alma. Eu entrego a nossa vida, a vida das nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. A nossa casa. Nos ensina a Te conhecer melhor. Nos torne inabaláveis na Tua presença. Eu oro por uma semana de silêncio, se for preciso, mas um silêncio transformador para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler juntos? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Boa semana com Deus. Boa semana. A gente se encontra semana que vem. E se houver silêncio, que seja um silêncio para a glória de Deus na tua vida. Deus te abençoe.